E saúde mental, esse é o assunto de hoje. Como que é a sua saúde mental com seu pet? É melhor? É pior? Seu pet tira você do sério? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Fala, bichos dessa minha natureza! Estamos com mais um episódio, começando do Bicho Gente Podcast. Eu sou o Fernando Félix, adestrador. Quero agradecer ao nosso patrocinador lá do Bay Studios e lembrar vocês de se inscrever, curtir, acompanhar todo o nosso conteúdo, inclusive no Spotify. Estamos também no Spotify. E hoje estamos recebendo um convidado super especial para falar sobre esse tema de saúde mental relacionado com pets, que é o Ilohan Cabral, psicólogo. Tudo bem, Ilohan? Tudo bem. E estou aqui na mesa com as minhas parceiras de podcast, Irene Prestes, psicóloga e antropóloga, Valquíria Garcia, médica veterinária Oi, e gente. estudante de psicologia. E agora a gente vai bater um papo sobre o impacto que o seu pet tem na sua saúde mental e, um pouquinho além disso, qual é o impacto que você tem na saúde mental do seu pet, porque são dois indivíduos na mesma relação, certo? Vamos lá. O que vocês acham, gente? O que vocês veem como saúde mental na relação com o pet? Vamos começar num geralzão, assim, né? E a gente aprofunda. O que vocês acham? Sabe o que eu acho que a gente pode partir, assim, de princípio? A relação com a natureza, né? Porque o animal, ele traz essa percepção para o humano de que ele está próximo à natureza. Uhum. E eu acho que isso é extremamente benéfico para a saúde mental, né? Traz um certo equilíbrio, assim, para o humano. Ele ter essa conexão e essa experiência de estar se relacionando com a natureza, né? E eu colocaria um outro tempero aí, né? O que é saúde mental? Né? Ah, Como que ótimo. a gente pensa saúde mental de uma forma fácil, né? Acho que cutucaria você por aí. Disso você fala bem. Claro que a gente tem assim, vários fatores que hoje a gente poderia dizer sobre o que seria a saúde mental. Né? Ok. Primeiramente, pensar sobre a condição de vida. Né? Então, a gente não tem como determinar um conceito único para poder dizer de que saúde mental é isso. Né? Se a gente for falar sobre, por exemplo, o bem-estar de vida, né? O bem-estar social. Né? Então, a gente tem que entender a condição de vida desse sujeito, né, Valquíria? Sim, Né? com toda Para a certeza. gente poder conseguir realmente saber se esse propósito da saúde mental ela está sendo bem atendida, porque tem a ver com qualidade de vida também. Né? Uhum. E como que eu posso saber, eu sendo leigo na psicologia, como que eu posso saber que a minha saúde mental está prejudicada ou que está num estado ok, legal? né? Tem a ver com a questão da própria felicidade também. Tá. A partir do momento em que eu me sinto bem, me sinto feliz naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou realizando. Isso é saúde mental. Né? Uhum. Então, quando a gente fala sobre qualidade de vida, por vezes a gente acredita que qualidade de vida é você ter um belo carro, um belo apartamento, uma bela casa, e não é. Condição de vida é você ter as suas condições de sobrevivência e também você se sentir feliz por aquilo ali. Que te E aí- satisfazem, né? E aí entra também, né, nisso que você está falando, uma grande diferença entre felicidade e alegria, né? Exatamente. Porque às vezes a impressão que passa é que você está dizendo, não, você tem que estar naquele estado pleno sempre de, né, de gozo, de alegria. euforia, E, na verdade, a gente tem oscilações, não é sempre, né? Então, é um estado de felicidade, não de alegria, né? Não é todos os dias que a gente amanhece sorrindo. Né? Sim. E aquele dia que eu amanheço triste não significa que eu não tenho saúde mental. Uhum. Exatamente. Tem a ver com condição de vida. Sim. Né? E a questão do cuidado também. Né? Acho que a forma como eu vejo o mundo, a forma como eu vejo as coisas também influencia muito na minha saúde mental, no meu bem-estar. Sim. Né? E nessa pegada, né, acho que vai com o que a Val inicia, né, nessa relação com a natureza, né? Sim. E aí veio o pet. Um dos agregadores da felicidade, né? Da felicidade. E Do Pra como bem-estar. muitos é o único, na verdade. Isso, pode ser até o único. Sim, né? sim. 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 Bem lembrado, bem lembrado. Pra muitos. Vamos falar mais disso, Lohan? Poxa. E aí, Pegou no calcanhar. acho que o Fer confirma pra gente essa questão de, na contrapartida para o cão, né? Tem saúde mental, né? Tem bem-estar, felicidade para o cão, né? Nessa relação que Eu o acho que tutor estabelece. a gente pode também usar essa métrica, né? Da felicidade como sinal de bem-estar. Só que a gente não pode confundir felicidade com euforia, Uhum. né?
Você chega em casa, isso é a coisa que eu mais escuto, assim, eu chego em casa, meu cachorro fica tão feliz que ele faz xixi no chão. Legal. Aí eu falo assim, vamos supor que você tem um filho. E daí na hora que você entra na porta de casa, seu filho começa a pular no sofá, te dá socos, chutes, mordidas, ele faz xixi na calça, ele grita, 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 grita. A qualquer momento um vizinho vai chegar, vai bater na porta e vai falar, ô, tem alguém sofrendo aí, porque isso não tá certo, né? Então, quando a gente percebe que o cachorro ele tá com os sinais corporais de medo, como se ele estivesse fugindo de um perigo. Só que ele tá interessado em alguma coisa, provavelmente ele tá ansioso, agitado demais, ele não tá feliz. Quando que o cachorro tá feliz? Quando ele tá pleno, satisfeito. Ou até, quando você chama ele para passear, e ele vem andando rapidinho, abanando o rabo, e ele dá uns pulinhos no lugar, e você vê que ele fica um pouco mais, ele tem, o que a gente chama, né, tecnicamente, de elevação da atividade motora, ele se mexe mais, cabeça, as patas e tudo, você consegue sentir uma expressão de felicidade nele, que é uma felicidade eufórica, mas que não descontrola. Ele não morde ninguém, ele não late pra ninguém, ele não assusta com nada, ele só ficou feliz. Né? Dentro disso que você está falando, tem a área da medicina veterinária que estuda hoje o bem-estar animal. E daí, as características, né, são as necessidades básicas supridas desse animal, então a possibilidade de exercer o seu espírito exploratório, né, alimentação, né, e que mais? Atividade física e ausência de medo e ansiedade. Tá lá entre os critérios de bem-estar. Bem-estar. E aí, como é que isso vai ficar, né, Elohan, a partir dessas questões, né, dos animais, né, na perspectiva do adestramento, na perspectiva da medicina veterinária, como que a gente pode pensar isso para nós humanos, né? Nessa felicidade plena, né, esse lugar de estabilidade, né, mas com seus picos, né, de alegrias, tristezas ou talvez estados mais depressivos, né? Então, como que a gente pensa daí para nós isso, para a gente chegar a avançar? Primeiramente, né, nós temos o hábito de responsabilizar o animal por todo, né? Então, às vezes eu tô triste, eu vou colocar ele como responsável para que eu fique feliz. Então, eu vou sempre usar esse bichinho ali, eu falo neném, né? Esse neném. Isso, né? Eternamente. Eternamente neném, para realmente a gente acaba colocando ele como responsável, né? Na própria saúde, na nossa própria saúde. Na verdade, não é bem assim. Né? A gente tem que entender que existem todas essas limitações. Quando você está falando isso, você está querendo dizer que é como se a gente depositasse nele a responsabilidade de nos fazer felizes. Exatamente. Quando isso né, volta para nós. Né? Volta para nós. Então, como fazer esse giro de pensar essa saúde mental a partir de mim mesmo. Né? E aí, quando nós pensamos na questão da saúde mental, né, até comprovado cientificamente, a importância do animal, em alguns casos, por exemplo, de depressão, a questão do cuidado, a questão da solidão, porque é uma companhia pra gente. Sim. Né? Então, gera um senso de responsabilidade de cuidar de outra vida, né? Sim, inclusive na prevenção de suicídio. Né? A questão da você ter um animal, você também se torna responsável por uma vida, né? Então isso é um fator importante, principalmente quando a gente fala no cuidado da depressão, né? Você ter um animal, né? O cachorro, mas pode ser qualquer outro animal, né? Eu conheço pessoas que gostam de passarinho, periquitinho, né? E que é uma delícia. Só não pode ter na gaiola. Exatamente. Ai, a Valquíria fazer. Não me aguento. Tem gente que cria cobra. Isso. Aranha. Né? Mas o cachorro, ele tem uma pegada especial, uma pegada uma aderência social maior. Exatamente. Eu acho que nisso que você fala, e acho que você começou trazendo na sua fala, a questão dos arranjos familiares. Né? Então, são novos arranjos familiares onde a família multiespécie está. Né? E aí todos esses animais que podem interagir conosco dentro de um contexto familiar. E no quanto, né, essas organizações, esses arranjos familiares, elas hoje estão sustentadas num laço afetivo. Né? E nessa perspectiva, né, para nós isso é importante, e o cachorro entra muito bem nisso, né? Porque ele também é um animal, né, de agregados, ele é um animal socializador.
Então, ele cabe muito mais na nossa relação, né? Sim. Que também pode ser negativo. Isso. Eu Né? acho que é nessa saúde mental que você está falando, de uma saúde de felicidade plena, de um lugar. Às vezes isso não acontece. Então, como fazer essa manutenção da nossa saúde mental, sem colocar a responsabilidade, né, da felicidade sobre o cachorro, né? É. Então, como que a gente faz esse equilíbrio, né? Veja bem, quando a gente fala, né, dessa felicidade plena, primeiro a gente tem que entender que não existe essa felicidade plena. Uhum. Eu acho que todos nós passamos por algumas situações que não significa que eu estou passando por algum problema que eu não tenho felicidade. Isso. Né? Quer dizer, eu posso ficar triste, eu Posso posso ficar ficar triste. brabo, eu posso ficar Exato. meio aquietado, né? Uhum. Isso faz parte, né? Exatamente. E da mesma forma que o animal, o cachorro, ele está com a gente, em algum momento ele também vai deixar de estar. Uhum. Né? Sim. E nem sempre a gente se prepara para isso também, na questão da morte, a questão do luto, né? Você perdeu um animal que você ama, que você tem afeto, que você se dedica, você dedica inclusive tempo para aquilo ali, Isso. né? Nessas relações, e de repente você vê a ausência desse animal, Sim. né? E por isso que pode ser também tão prejudicial, Uhum, uhum. né? E ainda sabendo que o animal vive, não vai passar de 20 anos. Não vai. A maioria não chega a 20 O anos. do Guinness tá 31, a cadela lá do Guinness. Aham. 31 anos. 31 É. anos. Aí essa informação a pessoa fica, nossa, não, então o meu vai ter. A expectativa de A vida deles expectativa. também aumentou. Não, né? mas tô querendo dizer que é o máximo, O né? máximo que E tá tá no aqui. Guinness, Aham. então. Isso, tá muito fora Mas da você curva. tá certo, É. a média, e dependendo do estilo de vida e da raça, é isso aí, 15 a 17 anos. Já aham. está estourando É. essa. É. E a nossa perspectiva de vida, né, tá muito mais avançada. Muito mais né? avançada. 80, 100 anos aí, É. E né? E a gente acredita que ele vai até o, no... Isso, até o final da nossa vida da nossa também. vida. Não é bem assim, né? É. Eu, por experiência, né? A gente tinha uma Yorkzinha que ela foi com 17 anos e até hoje parece que não. Até minha esposa fala, olha, parece que é o barulhinho das patinhas da Nikita, né? Que é dentro de casa, sabe? Aham. Então, às vezes a gente tem essa sensação da presença, né? Mas é muito mais por uma questão afetiva, por todas as experiências, pelos momentos de alegria que a gente passou, Sim. que a gente vivenciou, Uhum. né? Da proximidade, né? Da Isso. proximidade. E que Pelo fez símbolo parte que o- dessa. Desculpe, Fê. Fez parte da família, né? Aham. Então você vai lembrar e vai recordar dos momentos que viveram juntos, né? Sim. E que aquilo foi importante, foi significativo. Então ela continua pertencendo à família. Continua, Nas exatamente. memórias que se tem, nessas coisas que foram vivenciadas, né? Aham. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, né? enquanto da convivência, enquanto tá rolando a convivência, pode acontecer um desencontro, Sim. né? Que é caso que eu já presenciei. A pessoa Sim. é depressiva, ajuda, o cachorro ajuda, beleza. Só que quando a pessoa é depressiva, ela tem baixa atividade. E ela já tem uma dificuldade de cuidar de si, Isso. Né? E daí ela às vai vezes. Aí ela vai cuidar de um cachorro, ela quer um cachorro ativo, brincalhão, que coloca ela pra cima. Só que o cachorro é ativo, brincalhão, todos os dias. Todo dia ele quer brincar, todo dia ele quer fazer, todo dia quer explodir, quer, não sei o que. Tá. Nos primeiros dias é ótimo, só que aí depois a pessoa tem um problemão pra lidar, né? Porque ela não consegue nem cuidar dela, e daí ela tem que cuidar de um cachorro. Acaba negligenciando também alguns cuidados básicos, né? A Total, própria porque ela alimentação. negligencia com ela mesma, por aí né? vai. Sim. Exatamente. Então, por isso que a questão da manutenção da saúde mental, né? É importante a gente pensar, o animal, ele é importante, Sim. ele vai fazer parte, mas o meu cuidado também parte muito também da minha iniciativa, né? Hum. Então a gente não tem que depositar todo o recurso em cima desse animal, né? Então a gente fala, tenha um cachorro porque é importante para você, ele vai te animar, te deixar feliz, ele vai contribuir. Mas ele não pode ser a peça fundamental para aquilo ali. Isso, exato. Né? Vai para além desse cuidado, né? Então é como se a gente estivesse responsabilizando aquela vidinha ali, aquele neném. Aquele neném. Que é Né? isso que você falou exatamente no começo, né? Isso. É responsabilizar a ele, né? Por tudo. Pela tua saúde Pela mental, tua saúde mental, né? né? E que aí você está equilibrando isso, né? Não há como responsabilizar o neném, né? Por Aham. conta da sua saúde mental. Mas, por vezes, é difícil eu cuidar da minha saúde mental, né? Sim. E aí, como que a gente pensa isso?
como cuidar da saúde mental, Isso. né? Primeiramente, assim, quando a gente tem aí um nosso querido amiguinho pet junto, a gente pode proporcionar momentos juntos, né? Aham. Uma boa caminhada, o exercício físico, né? Uhum. E aí você não vai estar apenas contribuindo com ele, mas com você mesmo, Sim, né? sim, Essa sim. bomba de Você hormônio, ativando. você ativando. Só respeitando o calor, o sol quente, Isso, né? tem que ter sapatinho. Isso. Não, sapatinho Ter não. horários, Não pode? Não pode ter horários. Pode também. Esquece o sapatinho. Não pode ter Não, sapatinho. tira sapatinho, nada de Neném, sapatinho, neném. deixa ele experimentar a terra, ó. Tá. Não pode sapatinho. Horários, é o horário. Isso. Não por Você horário. coloca sapatinho na tua boxer. Não cabe. Ai, ainda bem. A Ai, Nikita sorte tinha, dela, a gente tinha tadinha. comprado um sapatinho pra ela e ela andava bonitinha, Uhum. inclusive na praia toda. A Yoko, ela não Não se adaptou muito a bem, isso. não. Ai, sou fã da Yoko. É. Certa tá ela. Ela disse, pra mim não. Papai, pra mim não. É, mas Organiza os horários do É. meu passeio para eu ficar, né, muito bem no chão. É. quando a gente fala também sobre essa questão da saúde mental, o fato de você brincar com o cachorro, Sim. Aham. né? Quando a gente Já fala faz cachorro, um efeito, né? sim, Isso, é. sim, né? A gente tem aí vários hormônios positivos, hormônios da felicidade que vão contribuir. Sim, sim. Até mesmo quando a gente fala sobre, no caso de algumas psicopatologias e eu faço uso de alguma medicação, né? Sim. Como a atividade física ela é importante para a manutenção, Sim. inclusive do efeito da medicação, Uhum. né? Agora, os fatores psicológicos, emocionais nessa relação, ela é um fator positivo, mas a gente precisa também ter uma dosagem certa, Uhum. né? É aquilo que a gente falou lá atrás, né? Em algum momento esse bichinho vai deixar de existir, Sim, né? sim. E aí ele acaba também experimentando um processo de luto. E não tem como a gente mediar um luto por isso ou por aquilo é maior ou menor. Sim. Não. É É. a mesma complexidade, é uma experiência de vida que você tem com Sim, sim. o cão, né? Consequências felizes e tristes, né? Isso aí. Sim. Por isso que eu falo, olha, é importante a psicoterapia para todo mundo, né? Para saber viver esses dois momentos, Exatamente. de felicidade e de tristeza. Isso né? aí. E eu acho que aí tem uma questão importante quando a gente pensa de como essa saúde mental vai ser mantida, né? Como nós podemos regular essa saúde mental, que são dentro dos fatores de proteção, Sim, né? Das redes de apoio. rede né? de apoio. Então você exatamente. diz algo assim de que ele não pode ser o teu único alicerce, né? Ele não pode ser o teu único apoio, né? Então como que a gente consegue, né, ampliar, né, esses pilares, né, de apoio para manter uma saúde mental e aí poder desfrutar do animal, né, de uma forma plena, né, naquilo que é possível ele nos proporcionar e nós na contrapartida. E né? até antes de você responder, eu queria pegar isso que você falou, né, dessa rede de apoio e dizer, já que eu tenho 2 psicólogos na mesa aqui, né, Ui, que está crescendo muito o tal o animal de apoio emocional. Sim, sim, E sim. cada vez mais tem procurado os psicólogos, né? Pessoas têm procurado psicólogo para fazer o atestado, até para poder viajar com esse animal e tudo. E daí o grande problema é que às vezes esse animal de apoio emocional, ele não vai ser tanto essa rede de apoio, porque pode ser que ele não atinja as expectativas desse tutor, né? Isso, mas eu já recebo no consultório exatamente esse pedido, né? Porque os médicos estão indicando, dá um cachorrinho para ele, ou, né, para pessoas idosas, né, que não saem de casa, que têm dificuldade de motricidade. Não, dá um cachorrinho para eles. Isso, E aí chega no consultório e se diz, mas não é bem assim, né? Não é exato. que é só dar um É. cachorrinho para ele. Isso, Né? Compra um cachorrinho para E ele. eu Então, acho que o cuidado que problema vai é o além nome. depois. Isso. Total. Eu acho que a nomenclatura que até me incomoda um pouco, que, né, você está dizendo aqui que a gente não pode colocar e depositar no animalzinho toda essa responsabilidade. E daí eu vou dizer e vou chamar ele de meu apoio emocional. Então é pesado, né? Sim, a gente acaba responsabilizando ele por tudo. Então, se aquele dia você não está bem, de alguma forma você também está culpabilizando o bichinho, Uhum, né? sim. Bom, eu falo... Vai, não, A gente conta, pensou na mesma conta. coisa. Conta, pode A gente- falar. a Aí gente eu- tem que falar de neném. a Yoko, ela tem uma cobrinha rosa que se chama Abigail. Abigail, sensacional. Então, Mas Abigail de pelúcia? não, é de borracha. De pra ela borracha, não é viva. Ufa, nossa, eu também. Quando ele falou não, eu falei, meu Deus.
No início, quem escolheu inclusive a Abigail foi a própria Yoko, né? A gente levou ela num pet lá no Espírito Santo, passeando com ela, e ela viu aquela cobrinha e é a amiguinha dela, né? Então hoje a gente fala, Yoko, cadê a Abigail? Pega a Abigail, ela corre e pega a Abigail. Só que de um tempo pra cá, ela tá deixando a Abigail de lado, Olha só. né? E eu começo a conversar com ela, você brigou com a Abigail. Mudei meus interesses, papis. Mudei os O interesses. que aconteceu Agora, na relação de vocês? né? E a aí, Abigail não me satisfaz mais. Isso. e aí ontem eu tive uma conversa Já usei séria essa com ela. cobra Teve uma o DR tempo com ela? suficiente, né? Tive, porque ela botou a Abigail de apoio de porta. Né? Ah, Ela serve pra alguma coisa. Entendi. Ao invés de brincar com a Abigail. Aham. Porque eu falo, a Abigail tá sozinha também. Aham. Né? E aí é tão impressionante. e ela que usa de apoio de porta naquele quarto que é só dela? só dela. Ah, tá. Só Ela dela. tem a Yoko tem um quarto Tem. só pra ela. Só pra dela. ela. É. Né? Que a gente troca de cama, já trocou depois que a gente mudou pra cá umas 4 vezes pra encontrar uma cama que comporte ela. Já teve até sofá, inclusive. Ela né? destrói a cama Destrói, dela? destrói. Ah, ela destrói. Ela se joga. Ela não é delicada, então Ah, ela entendi. se joga e com o tempo vai quebrando, né? Quebrando a cama? Quebrando. Ah, porque ela Ela é se gigante, entra, né? É uma pula cama na mesmo? Tem Ela madeira pula na nessa cama. Tem a cama? fotinho dela aí? Consegue colocar a fotinho? Ah, É, acho que a gente tem. não Vamos tem? trazer Yoko pra roda. Vamos Né? trazer. Tem uma fotinha aí dela. Ah lá, sexo sem ser vulgar, tá Ai, vendo? gente. Esse é o bebê. É, o papai ensina ela. Olha o olhar dela. Muito linda. Ali Gente. provavelmente ela já estava de saco cheio depois de muitas fotos que eu tenha tirado ali. Provavelmente. Né? Deu. Ela disse, deu. E Nossa. uma coisa que é importante de observar, né? Sempre a primeira coisa que eu bato o olho. Cachorro, principalmente das raças mais ativas, quando tão gordinhos, Uhum. é uma Gordinho, um você foi sinal- delicado, né, Fer? Tudo bem. Não, Obesidade. gordinha, né? Porque senão Mas ela tá muito fora do peso? Sério. Sério? Tá fora do peso. Não, Oh. mas aí, assim, ó, a questão dela, o Iloham me contou a história, que ela toma muito corticoide. Sim, sim. Então, não necessariamente é aquele excesso de nutriente, pode ser. Sim, não, inchaço, né? aham. Efeito- Inchaço, Sim. efeito do Mas não corticoide. nega a obesidade. Mas é uma coisa, isso, é uma coisa que me lembrou, que me chamou a atenção, que é bom as pessoas saberem. Se o Aham. cachorro tá saudável, ele não tem problema de saúde nenhum. Mas ele tá gordinho, você passa a mão aqui, não consegue sentir a ondulação Uhum. da costela, Uhum. tem gordura demais. E E ele tá correndo Viu? sério risco de estar estressado se já não tá. já não sinto tem bom tempo. Já não me sinto faz Então, mas aí nos cachorros que fazem tratamento com corticoide, você não consegue sentir em nenhum. Aham. Porque, Sim, né, tem incha tendência, demais. aham, incha. Ela É. tem aqueles picos, aqueles momentos, mas tem uns dias pra cá ela tem ficado mais quietinha mesmo, mas a gente sabe também que ela agora tá em tratamento, né? Então, Uhum. chega E aquele tem, momento essa que- questão também, né? Você pega quando você pensa em pegar um cachorro pensando na tua saúde mental, a cena que você vai fazer na cabeça é você correndo na praia, ao pôr do sol, com o seu cachorro do lado, comemorando, dando abraço nele e a cena fechando com formato de coração. Só que aí você levanta de manhã, as coisas estão tudo bagunçadas. Xixi, cocô, Aham. latindo, pulando, não sei o quê. Aí vaso eu- virar. Querendo Isso. atenção. Modéstia à parte, aí- da Yoko é bastante. É bastante. Aí, A carinha problema de dela. saúde, né? Você tem um problema de saúde pra lidar, que nem você falou, você mexeu no piso da casa porque, né? Aham. Pra não dar tanto acesso de alergia e tal. Tem cachorros que precisam de um cuidado extra, né? Sim. Então, acho que uma coisa muito importante é a gente saber, assim, antes de ter um animal como companhia, é saber qual é o meu perfil psicológico. Eu sou ativo, eu sou mais parado, eu gosto de brincar, não gosto muito de, né? Eu gosto de ter o cachorro para caminhar, eu gosto de ter o cachorro para ensinar coisa, enfim, né? Mas só ter por ter acaba criando, acho que um problema atrás do outro. Pro cachorro, um problema que ele não vive, né? Ele é privado de viver, só que ele tá preso em colo e carinho. Aí é um problema. Que a galera acha que não, o adestrador fala que é feio, é errado mimar, então não vou mais te dar agrado, não vou mais te dar beijo, não vai mais dormir na cama, vai ficar para fora de casa e tal. E é muito comum isso, né? Só que não é o que a gente faz, mas sim como a gente faz. Uhum, Né? Em que sim. momento eu tô dando esse agrado, eu tô deixando o animal brincar, eu tô dando brinquedo, eu tô estimulando e tal. Beleza, ele tá tendo uma vida legal. E aí, saber a minha condição psicológica, a condição, o perfil da raça, ou a condição daquele animal, melhor ainda, né? Para saber se vai se adaptar à rotina, acho que é a melhor das situações, para que a gente tenha mais chance
dessa história terminar em mais saúde mental, né? E do daí que- tem uma Aí- questão da raça também, né? Desculpa, Irene, te cortei. Mas também tem uma questão da raça, que né, você mesmo estava dizendo que todo mundo tem medo da Yoko porque Aham. confunde ela com Pitbull. Ah, Aí vamos supor que um psicólogo ou um psiquiatra diga, não, você precisa ter um animal porque ele vai ser um agregador social, então você vai te estimular a ir para passear, vai estimular a ter uma socialização com outras pessoas, e daí ninguém chega perto Aham. porque tem medo do cachorro. Aí não adiantou muita coisa, né? Mas acho que eu iria complementar a partir do que o Fer coloca, acho que Lohan também traz essas questões, que para que eu tenha, né, um pet que eu quero ter comigo, né, que eu gosto, que eu quero um apoio, que eu quero uma companhia, né, eu não conheço essa espécie, né, eu não Sim. sei quem ele Sim. é, né. Então, para nós, acho que entenda assim como fundamental né, o médico veterinário para fazer esse acompanhamento. Sim, E eles conversar estão com um veterinário. muito aham. ativos e hoje discutindo bastante o lugar do médico veterinário nessa relação, né, com os pets. E a outra é o adestramento, né, porque Aham. traz a especificidade, né, de quem é esse pet que eu tenho, né, para que eu conheça ele, né, Aham. e que eu E vou te possa falar, também beneficiá-lo. a Yoko seria uma ótima companhia para autistas. É mesmo? Porque os autistas têm dificuldade justamente na agregação Uhum. social. Sim. Então, já vi muitos, não treinei nenhum ainda, mas já vi pitbull que acompanha o autista, justamente porque as pessoas têm medo, então as pessoas não chegam chegando. Uhum. Chega no susto. Sim, sim. Pergunta antes, tem Aham. problema, não sei o quê. Dá pra Daí, passar a se mão. a criança estiver desconfortável, o Uhum. doutor fala, não, ele morde. Sinaliza, Só né? sabe, É. né? Quer ver uma raça legal? É o staff, né? O staff. O é staff, legal. todo mundo olha e fala assim, é um pitbull, mas é um Aham. porcaria de cachorro. Ah. E, né? Agora, Também. se a E pessoa ele faz, precisa dá esse termômetro É, para é. proximidade. Porque você realmente acha que é um pitbull. Acompanhamento de autismo. Aí Aham. você chega assim, olha, Aham. nossa, Opa, né? cuidado. Agora, num caso é. tipo depressão, que a pessoa precisa de uma agregação social, já não é uma raça. Isso, Não, já não é já não é legal. legal. É. Exato. Ou um animal de porte grande que tenha que usar focinheira. Uhum. Já vai deixar um certo medo, ninguém vai chegar perto de você Ou um cachorro muito trabalhador, tipo Border Collie. Vai ter um também. border, daí É. você vai ter que ficar lá trabalhando, malhando. E você com ele pra ele parar de depressivo, virar- depressivo, vira um problema. Dificuldade até de, né, arrumar forças pra sair da cama. Exato. Ei, Lohan, diga. E assim, até interessante o que a Valquíria está colocando, porque assim, quando a gente pensa no cachorro, a gente. Uma coisa que eu critico muito, na verdade, quando a gente pega e dá um cachorro para alguém de presente, Ah, isso é legal. acreditando que vai ser a melhor coisa. Isso. Né? Vou resolver o problema dele de depressão. É, E que, na verdade, pode ser muito mais prejudicial. Hum. Né? Então, se é uma pessoa que nunca teve contato, a gente tem que respeitar, existem pessoas também que não têm esse tato, não têm um jeito de lidar, não se sente à vontade de ter um animal, né? E a gente pega e presenteia, né? E aí a gente está colocando também esse cachorro numa situação de negligência, Com certeza. né? Com certeza. A gente está colocando ele numa situação que, inclusive, de sofrimento, né? Porque a pessoa ela não tem esse cuidado, ela não vai ter esse carinho. Eu acho, não apenas numa questão de saúde mental, mas eu acho que quando você tem um amigo e você quer dar um presente para ele, sabe? Aham, Eu vou dar um aham. cachorro. Sim. Igual quando você vai em aniversário de criança que eles te dão um pintinho de presente. Aham. Né? Não sei se Algo aqui assim. tem isso. O coelhinho na Páscoa. Algo Já assim, fui é. no que leva Né? peixe. Isso. Eu não Daí- sei cuidar de peixe, Aham. né? Todos os peixes morreram no dia seguinte, provavelmente. Tá igual eu que dei uma orquídea de presente de aniversário pra Irene. Ela falou como que cuida. Então tem que dar cacto, espada de Né? São Jorge, Isso. lembra? Orquídea. Orquídea é difícil. Tem que adequar as questões, né? Tem que adequar. É, isso aí. Importante. exatamente. Então a gente não tem que fazer isso, né? É importante a gente pensar que antes de qualquer coisa, a pessoa que sofre também, ela precisa ser respeitada, né? Também a partir da condição dela. Sim. Né? Volta Então, na condição que você estava falando. exatamente, porque senão, de alguma forma, a gente também está provocando sofrimento naquela pessoa, né? Eu estou sendo obrigada, e não tem nada pior na vida do que fazer alguma coisa obrigado. Exatamente. Tá bem longe da felicidade, né? Tá É. bem longe da felicidade. Agora, É. uma ideia que me ocorreu aqui é que eu vi uma vez em um canil da prefeitura lá em Florianópolis. Não vi nunca mais.
Era um dia que as pessoas iam para cuidar dos cachorros que estavam abandonados. Aí eu fui lá para participar da coisa e tal. Ninguém sabia nada de cachorro. Ia lá, os cachorros já estavam desesperados porque estavam confinados, né? Uhum. E daí, quando eles iam brincar com as pessoas, alguns desses cachorros davam problema, porque eles explodiam de ansiedade, Sim. mordia, puxava, escapava, saia correndo, dava trabalho, não sei o que, tá. Vários outros iam bem, gostavam do carinho, ficavam felizes, ficavam mais relaxados quando terminava o programa. Mas essa é uma coisa que não tem oficialmente, mas a gente pode procurar. Procurar uma ONG. Eu tenho depressão, eu gosto de animal, mas eu sei que eu não tenho condição de cuidar de um animal. Então eu posso regularmente Ser voluntário, deslocar, né? Trabalho sair de onde eu voluntário. tô, ir Uhum. até um lugar e ajudar a juntar cocô, lavar coberta, fazer carinho nos cachorros, brincar com o cachorro, qualquer coisa, né? Que faça a pessoa se sentir útil, mas que ela não leve essa responsabilidade para casa, porque daí ela tá tendo efeito benéfico e não tá, né, inserindo ninguém nesse contexto de negligência, né? Que pode... Então, Isso é até um test drive, né? Bem legal o que você tá falando, né? Como um test drive para a pessoa realmente, né? Aquilo que é da condição, né, É. da pessoa, né? Então eu Aham. posso estar em relação com ele, até conviver, né, apadrinhar um cachorro, Isso. isso, né? Mas cada um na sua casa, né? Uhum. Ou até Uma fazer um test relação drive, moderna. né? Uhum. Quero ter um cachorro, só que eu não sei, não tenho experiência. Começa aí nesses Começa lugares, e- É, conhecer perfis diferentes de cachorro pra saber Exatamente. mais ou menos o que você pode encontrar É. na vida, entendeu? Aham. é. verdade. Saber o que é limpar cocô, xixi. Isso. O que você pensou aí? Não, me veio o caramelo. Aham. O caramelo. O caramelo. O caramelo da Irene ou o brasileiro? Não, o caramelo brasileiro. É o brasileiro, O caramelo brasileiro, que inclusive, né, a gente fala muito, eu quero um cão, e você trouxe um ponto muito importante, né? Não necessariamente a gente precisa comprar um cão. Uhum. Né? Verdade. Em tantos espaços hoje a gente pode fazer uma doação, adotar. Adoção, uma adoção Isso. responsável. Exatamente, né? E que, na verdade, eu acho que a gente vê tantos animais na rua, Sim. Uhum. Uhum. né? Sim. Inclusive sofrendo, né? Então, por que também a gente também não poderia utilizar de tudo isso para uma coisa muito boa também para eles? Eu acho que certeza. ajuda. É a troca, né? a Na relação, troca. essa troca que é recíproca, né? É bom para mim e é bom para ele também, Isso. né? E nessa medida, acho que isso retroalimenta a saúde mental, né? Sim. Porque Uhum. se ele estiver bem, né, eu, por consequência, me beneficio disso. E talvez fique mais fácil, né, Fer? Daí de eu Com certeza. me relacionar com ele e ele permanecer comigo, né? Aham, Eu vou contar um episódio para vocês. Eu acho que eu até contei para Irene Conte. também, né, há um tempo atrás. Eu e a minha esposa, a gente, inclusive alguns vizinhos na rua, a gente acordou com uma cadelinha gritando na rua, sabe? E aquilo era um grito de desespero, de muita dor, sofrimento, e como que afeta a gente, Uhum. né? Eu fiquei uns 2 dias com aquele gritinho na minha cabeça, sabe? E aí, quando a gente sai para a sacada da casa e a gente olha na rua, devia ter mais ou menos uns 12 cachorros em volta dela, Nossa. né? E a questão do cuidado também. Muitas pessoas, elas têm cachorro e depois soltam nas ruas. Sim. Né? Uhum. Sim. A questão da responsabilidade, né? Então, por isso que às vezes é importante a gente avaliar quem também a gente está pensando, a quem está cuidando. E aí, em determinado momento, a vizinha, né? Ela com água tentando soltar os cachorros de perto dela, tudo. Eu até desci também, mas não tinha como, né? Porque a gente chegava perto e eles Queriam Tá bom. morder. Uhum. morder, né? É uma questão de sobrevivência. Aham. Ninguém tá escolhendo nada ali. É. Tá todo mundo zumbi da coisa. Aham. É. E aí, no dia seguinte, quando eu fui ao trabalho, né, e eu passei próximo e eu encontrei essa cachorrinha. Infelizmente, ela estava morta, né? E aí, aí dá aquele sentimento de impotência, né? Uhum. Porque, poxa, eu poderia ter feito diferente, Hum. né? E essa vizinha, inclusive, quando ela estava tentando tirar os cachorros de próximo dela, ela chorava muito. E aí eu tive que falar, olha, infelizmente agora a gente não tem o que fazer, Uhum. né? Porque eles estão mordendo, né? Então é até perigoso. E aí eu fico pensando também quando a gente coloca uma pessoa que está passando por algum problema emocional, né? Inclusive algum problema de perda, e a gente coloca essa responsabilidade em cima dessa pessoa em ter que cuidar
Uhum. Né? Então, quando esse cachorrinho sofre, essa pessoa também sofre, gente. Sim. E às vezes o dobro, Sim. né? Então, eu tô sofrendo por aquilo ali que eu já perdi, e agora eu tô sofrendo porque o meu cachorro, o meu neném, né? Ele tá sofrendo, né? Porque quando a Yoko sofre, a gente também sente, Uhum. né? Passar 4 horas numa clínica veterinária, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E até num sonho encantado, o que, que a gente pensa, né? Que você vai pegar o animalzinho, o filhote, né? Ou o jovenzinho, e ele vai ficar velho e morrer lá com 17 ou 20 anos, 20 né? Uma estrelinha. Mas pode ser que nesse percurso aí você tenha uma doença renal, Sim. você tem uma doença cardíaca, você tem um problema de fígado, você tenha alergia, Sim. né? Atopia, que é o caso da Yoko, que É. você não tem o que fazer, e Não é, né? É até um desespero pro tutor, porque ele chega no veterinário e fala, como é que cura? Uhum. E não tem cura. Tem cura. Não tem cura, tem controle. Inclusive, é um cuidado semanal, é banho toda semana. Uhum. Inclusive, ela adorava tomar banho, tá? Ela adorava. Hoje ela tem pavor. Uhum. Até eu acho que ficaria, porque é um banho muito demorado. Por mais que a gente tenta, às vezes, reduzir alguma coisa, mas é 10 minutos com produto X, tal produto depois. E deixa É em pra casa frente. esse banho ou é em algum É pet? em casa, É em porque casa? quando há algumas vezes que Gente, eu ela foi, acho que o Fer ia fazer um estrago nessa casa. Nossa, eu acho que ele ia mudar tanta coisa nessa casa. Não, é porque que eu dou banho. Porque quando ela ia pro pet, ela voltava mais alérgica. Mais alérgica. Ah, O É. contato com os outros Com os animais, outros coisas de animais, lá. as outras né? coisas. a Nem é fuga, isso. e Ou por aí a vai. questão mesmo do contexto, né? De ela não estar na casa dela, né? O espaço Nem é isso. diferente. Nem é isso. Não? Não, vou falar aqui, mas é difícil. É muito complicado, assim, num giro, naquela produção de que você tem que fazer e o bicho tem que ficar pronto e um atrás do outro e tal, esperar 10 minutos de um produto, Sim. 10 minutos do outro Ah, produto. tá. Então, às vezes, não é feito a coisa como deveria ser feito, de uma forma calma, para o bicho não ficar tão estressado. Quando você vai fazer banho num cachorro saudável, você tem que esterilizar, tipo, a lâmina da máquina Da de máquina de tosa. tosa. Você tem que esterilizar as toalhas e tal, normal. Quando você pega um cachorro com problema de pele, você tem que esterilizar a banheira, o É o entorno, dobro, a gaiola, Aham. tudo, Sim. né? E aí, em casa, a gente tem Ele já é casado, né? Tá Já. tudo dela só. É. E aí ela, claro que ela olha pra gente e fala, "Ai, que saco, papai, tomar banho de novo. Banho de novo. De novo, que saco, né? Mas é necessário. Sim. Né? Uhum, Se não sim. tem outras alternativas, então a gente vai com cuidado. Hoje a gente tem um cuidado paliativo, né? Em relação a ela, né? E claro, quem faz o acompanhamento melhor é minha esposa, né? Porque eu troco os dias de remédio, então eu não posso ficar em... Ela é a mamãe do remédio. E a mamãe do papá, né? Impressionante. Somente a Angélica consegue dar a comida a ela e ela come tudinho. Se a Angélica não ficar próxima, não ouvir a voz da Angélica, ela não come. E se eu dar, ela faz birra. Aham. Eu sou do cuidado, do brincar, do fazer carinho. Você né? é o papai, ela é a banho, mamãe. né? De limpar o ouvido. Pra você ter ideia, nem veterinária às vezes consegue dar injeção a ela. Sério? Sim, e aí essa veterinária hoje ela é muito preciosa, né? Porque ela consegue dar uma injeção sem precisar amarrar a bichinha, né? Sim. E aí tinha que fazer muito suave no ouvido, né? Uhum. Então quem fazia era eu. Aham. Não é veterinária porque é dolorido, né? Então, Sim. e comigo ela sempre deixou ter todo o cuidado, Legal, cara. né? E aí, mas a Angélica é a mamãe do papá. A mamãe do papá, né? A mima, faz picolézinho, faz bolo. Por isso que a gente faz, a gente estraga ela, na verdade, né? A gente não é uma referência. Nós não somos. Não, mas aí tá tudo bem, tá tudo bem. tem- Fazer picolé pode, se ela tá Pode acostumada, né, É Fer? a condição, Tá tudo né? bem. A condição dela que traz É. essa necessidade, né? E É o ainda- que o Fer fala, não é o quê, mas eu como. É o como. Sim, exatamente. Isso, e aí, assim, como é que eu vou saber se eu tô fazendo esse como certo ou não, né? Uhum. Ver se o cachorro tá pirando. Então, É. assim, tem cachorro que destrói coisa errada, né? A Yoko destrói coisa errada. Não, Não? Não destrói? só uma vez que ela comeu o cano do tanque. Aham.
E Fora ela bagunça coisa na casa? Tipo, Não, só o que é dela. só o que é dela. Claro que na sala, Não né, destrói ela chinelo, não come Não. nada? não come. Não? Então, Não. essa semana eu fiz uma avaliação de um cachorro que tava comendo a parede da casa. Nossa. não. Isso é bem incomum. É bem incomum. Não, Ele não é. precisa de qualquer coisa dura pra Viu roer. como Ele você tá entra bem? num desespero tão grande bom. que ele rói os cantos. Né? Então, assim, o cachorro mimado, às Isso. vezes, um cachorro que é muito agradado é menos mimado do que um cachorro que é tipo, do quintal, assim. Aham. Porque esse cachorro que é do quintal ganha muito mais atenção e coisa que ele quer no momento errado. No momento que ele tá insistindo, que ele tá desesperado. E daí ele entende que ele só ganha aquilo se ele tiver em desespero. E daí ele se mantém em desespero o tempo todo, entendeu? Uhum. E aí, se eu tenho um cachorro calmo, tranquilo, como a Yoko, né? Ah, ela é apegada, mas ela é tranquila, ela não morde ninguém, ela não destrói nada, ela não fica fazendo xixi na minha cama de propósito. Sei lá, Uhum. né? Coisas assim. Beleza. Tá tudo Não tá bem, fazendo não tem- nada que de uma certa tem forma nada queira de chamar urgente. atenção. Aham. Existe coisa pra melhorar? Claro. Se ela se sente incomodada com o veterinário, existe treino que faz pra ela gostar do veterinário. Uhum. Não gosta do banho, tem Do treino que faz pra gostar do banho. Mas assim, ela entra numa agressividade descontrolada e morde todo mundo. Chega a ser isso? Aí quando é isso, é urgente um treino. Uhum. Não, ela é desconfortável, mas meio que tá se acostumando, porque isso tá acontecendo, essa rotina tá acontecendo assim, ela tá aceitando melhor devagarinho. É opcional, quer melhorar pra ela, faz o exercício. Não quer, também não precisa, porque ela também não tá pirando, né? Então, aquela história, cada situação é uma situação. Não existe Exato. receita É. única pra todo mundo, né? É igual os meus lá. Eu também humanizo. E você me julgando. falando aqui, né? E ela me julgando, tá Tá vendo? vendo? Sim, até porque eu sou veterinária, não comportamentalista. Então, Até porque tudo ela certo. é mãe. É mãe, manha. eu sou mamãe. Abriu uma sorveteria perto da minha casa que o cara vai bombar, assim. Ele faz sorvete pro cachorro. Olha, Ele faz num potinho assim, ó. Ah. O sorvete de melancia, coloca o palitinho e daí você tira aquilo, coloca o palitinho na grama pro bichinho ficar lambendo lá. Olha. Super saudável, sem açúcar, de melancia. Aham. E daí a gente vai lá, eu quero 2 pros cachorros e o meu Um pra sorvete. mim. olha. O shampoo da Yoko é mais caro que o meu. E tá tudo bem, eu gosto de encher o teu saco, mas tá tudo Uma vez eu passei 2 dias dormindo junto com ela, lá no Espírito Santo, porque a minha esposa foi dar um picolé pra ela, um picolé com palito. O que ela fez? Engoliu tudo. Palito e tudo. Ela não tinha aprendido a chupar picolé ainda. A gente tentou ensinar, né? É, mas ela. A boquinha, né? Segura o palito. Se bobeasse, levava a mão de vocês juntos. E aí eu trabalhando nisso, Lohan, ela engoliu um Nossa. palito todo, que é perigoso, perfurar. Claro. Aí levamos ela pro veterinário, fez ultrassom, Raio-x, nada, não via nada. Eu falei, meu Deus, vocês vão ter que vigiar, né? Pra ver se ela vai soltar ou sei lá, se vai acontecer. Enfim, vigia. E aí eu passei 2 dias, eu não fui trabalhar. Ela em observação. Isso, em observação. Velando. Ele tava velando ela. E que na verdade o palito a gente nunca mais soube dele. Digeriu no estômago. Eu tô O achando- estômago a que gente digere osso. Eu tô achando que ela mastigou, escondeu na boca. Ah, pode ser. E daí ele quebrou ele, ela não engoliu ele inteiro. O nível de desespero que a gente tem em relação a Aham, Yoko, aham. né? Mas essa é a relação, né? Faz É. parte. Exatamente. Faz parte. faz Agora eu parte fico da relação. imaginando- Agora imagina só. A saúde mental dela não Dela, a saúde tá mental prejudicada. dela. Tá tudo bem, É. Sim, sim. né? Aí Eu fico- acho que a tua tá mais... A minha, né? A minha. Eu Tá te provocando. Valquíria tá te provocando, Lohan. do E o ela apego. apronta, na verdade, são coisas assim, como uma criança pronta. Né? Olha, né? Como uma criança pronta, né? E, por exemplo, tem a gaveta lá do rack da sala, né? Então ela aprendeu a abrir aquelas gavetas. Então, se a gente tem alguma coisa que ela não pode mexer, a gente tira. Fora isso, ela tira, às vezes, um cobertorzinho que fica ali com um tempo de frio, brinca e tal. Mas aquele momentinho ali, pronto, acabou. Né? Agora, a gente estava falando sobre isso, sobre esse cuidado todo.
Agora, imagina só uma pessoa que não tem condições emocionais, né, físicas, Lidar com- Sim, de lidar com tudo isso, exatamente. né? Então, eu estou ativo no processo, né? Então, em algum momento eu fico desesperado. Agora, imagina uma pessoa que passa por alguma situação emocional grave, Uhum. né? Esse desespero, ele pode ser fator precipitante para muitas questões, Sim. Uhum. né? Para desencadear um quadro muito mais grave. Então, é por isso aquela história, né? A gente tem que ter a dosagem certa e entender também a história de vida dessa pessoa, entender a história, a forma como ela enxerga tudo isso, Uhum. né? Não adianta você querer dar um animal para uma pessoa que a vida inteira rejeitou um animal, Sim. Exato. né? E que Isso não pra vai ela fazer pode bem para ser ela até e nem pro bichinho. É. né? Eu tinha uma vizinha que foi atacada pelo pastor alemão dela. E eu lembro que ela foi mordida no corpo inteiro. Aonde vocês imaginarem, ela levou ponto, Olha. porque foi. E ela tinha acho que 7, 8 anos. Então, uma criança que passa por um trauma desse, né? Não sei como é que é a relação dela hoje com o cão. Sim. Mas aí, numa fase adulta, Pequeno Sim. é. de recuperar. Exato. E aí eu chego e digo, não, você precisa de um animalzinho, porque é tão bom pra mim. E é na boa intenção, né? A gente sempre tem a boa intenção de poder ajudar o outro Total. e pensar que aquilo que é benéfico pra mim pode ser benéfico pra você também, né? Mas aí a relação dessa pessoa, às vezes, com o animal é outra. Sim. E que não vai ser o mesmo animal que é teu, né? Exato. Outro animal. É outro né? animal. Qual é o perfil É. desse animal, né? E, O Fernando estava falando nessa escolha. e daí né? entra do luto, né? Isso Sim. que você tava falando, porque às vezes eu tô sofrendo porque eu perdi o meu animalzinho, igual você tava falando, né? Tô em luto, né? Porque eu perdi o meu companheiro mesmo, da minha família. E aí alguém vem e diz, não, mas você precisa sair desse luto e dar um outro animal para substituir. Né? E aí, Lohan, como fica isso? E aí, né? Na verdade, isso que é você um tá grande falando. equívoco, né? A gente tentar substituir o luto por um outro objeto, uma outra questão, né? Primeiro, o luto é para ser vivido, né? A gente precisa viver esse luto e a gente não tem como substituir ou amenizar a dor. É individual, é subjetivo, cada um vai experimentar aquilo de uma forma. Da mesma forma que tem alguém que mata o bichinho, e Sim. infelizmente a gente vê tantas barbaridades, né? Da mesma forma, a gente tem aquele que não vai conseguir nunca mais se adequar a um outro animal. Uhum. Porque aquele ali tem um espaço e tomou todo o espaço de vida dele. Então, eu tenho um outro animal e estou substituindo ele. A ideia da substituição, a ideia do esquecimento, isso pode ser, aliás, É real. é real, né? Não, eu tô substituindo ele. Não, ele não pode ser esquecido nunca. E se eu fizer isso, né, é um risco Isso. para mim. Então, não Aham. posso. A culpa que isso pode vir a levar, né? Exatamente, exatamente. Aham. Por isso que eu sempre falo, gente, não presenteia o outro com um animalzinho, né? Mesmo. Mães, vamos parar de fazer festa de aniversário. Exato. Dar Exato. de pintinho, de lembrança, exato. né? Peixinho, né? Essas... Cafona. Cafona. A iniciativa. para ela um trabalho voluntário numa ONG, Isso. com cães, para ela conhecer, né? Isso. Quer os dar um animais. presente? Dá um voucher Um de uma voucher. consulta com psicólogo. Ah, também. Também. Um dia de massagem. Melhor coisa. Massagem no erro. Isso aí. Daí a gente volta no que você tinha falado antes, né? Nessa questão, assim, da importância desse animal na expectativa do humano, né? Aham. Agora, Exatamente. uma parada que eu lembrei aqui, eu acho que a gente tá falando muito sobre, assim, cuidado na hora de ter um cachorro como companhia, né? Como auxílio para a saúde mental. Mas também é importante lembrar que nem todo mundo sabe que o cachorro pode ser uma boa saída, Sim. né? Sim. Então, se eu conheço uma pessoa que gosta de cachorro e principalmente que gosta de cuidar, eu posso recomendar para essa pessoa, dar ideia, sugerir que ela tenha, né, um animal de apoio emocional. Sim, sim, sim. Aí sim, aí é uma história que encaixa. Eu tô fazendo um treino de apoio emocional que a pessoa só precisava que o cachorro aprendesse uma coisa. Quando ela tivesse, por causa de memórias de infância e tal, ela desenvolveu o síndrome do pânico Uhum. e as crises só passavam quando alguém de confiança abraçava ela. Uhum. E aí Olha. o psiquiatra recomendou que ela tivesse um cachorro de apoio emocional que fosse treinado Uhum. para abraçar ela.
cachorro não é animal que abraça, Sim, né? Naturalmente, eles não abraçam. sim. Só que cachorro é um animal que brinca. Então, se a gente ensinar a brincadeira de abraçar, o cachorro vai passar a Vai entender gostar, como uma brincadeira. fazer uma coisa que não é Olha. natural pra ele, mas ele vai achar legal a brincadeira de abraçar. Uhum. Beleza. Aí, agora a gente tá numa fase de atrelar essa resposta ao alerta. Porque o cachorro sabe quando você tá triste. Quando você tá pra baixo, quando você tá Sim. depressivo. Ele sabe. E aí, o trabalho dela vai ser, no momento que ela sentir que a tutora tá triste, antes de entrar em pânico, ela vai fazer aquilo que o tio Fer fala que é pra não fazer. Arranhar a perna. Uhum. Só que ela vai arranhar a perna num momento específico. Não quando ela estiver ansiosa, mas quando Sim. a tutora estiver triste, quase tendo Na um verdade, é o ataque. significado daquilo que ele tá Ela tá fazendo. avisando, ó, Uhum. me pega. E daí Aham. a tutora pega, abraça ela, Aham. enfia o focinho bem por aqui, assim, Aham. gruda bem no pescoço. Aham. E daí, por sorte, a cadelinha teve uma facilidade enorme de aprender. E daí, o primeiro movimento, então assim, quando a tutora pega ela no colo, a cadelinha já vem e já se enrosca aqui, porque ela adorou fazer isso. Aham. Agora ela tá começando a aprender o momento de fazer isso, só que, assim, esse treino todo é 5% do que a gente tá fazendo. 95% é como é que ela passeia direitinho, como é que é o exercício físico dela, como é que é a comida, quais que são, o que que eu ensino, como é que eu ensino ela a fazer isso, aquilo. Ela se incomodou com o cachorro, e o gato que apareceu lá, e o vizinho que fez um barulho que não sei o que, blá, blá, blá. Tudo, assim, ó, 95% cuidado, 5% trabalho. Uhum. E tá dando super Super certo, certo. super certo. Aham. E tão Encontrar certo que essa medida, esse né? Essa treino é boa medida. online, é online, essa família é de Springfield. Aham. Sério? Ó, que legal. Muito legal, muito legal. Que legal. E lá do outro lado do mundo, Brasileiros? pela internet, brasileiros, Brasileiros. que moram lá. Pela internet, ela tá dando resultado. Mas por quê? Porque o meu treino é bom? Não, porque a família é dedicada. Uhum. A família pega cada pontinho, tipo, tudo que E eu falo. desdobra ali, vai- Anota tudo. Uhum. E daí, quando eu chego no outro dia, Aplica. tem relatório, a pessoa anotou a semana inteira lá, aplicou e mediu o resultado, tudo bem certinho, na ponta do lápis. O cachorro tá... O comportamento tá Invejável. voando. Aham. Que legal. O cachorro Invejável. Invejável, né? O cachorro é Invejável, né? Feliz da vida. Invejável. A gente tá com inveja Mas aqui. é possível? Você tá vendo como é possível? É possível. Mas Cada coisa no seu lugar. Cada um no seu quadrado. Eles não querem, né? Eles não querem. Os nossos não... É diferente. Tá bem assim. Tá bem assim. Inclusive, assim, eu acho que meus vizinhos devem acreditar que a gente deve ter neném dentro de casa, né? Porque eu pergunto a Yoko e eu respondo por ela, né? com a voz diferente, com a dela. Claro, várias, né? Mas é gostoso, Viva a família. né? É muito gostoso. É muito bom. É muito gostoso. E é engraçado que A gente podia falar dos benefícios, né? Sim, sim. Dessa Já relação. tem um alerta? É isso. Agora a gente pode falar dos benefícios. Não tem nada melhor que às vezes você chega em casa, igual eu estaciono o carro na garagem, eu saio, ela já está lá fora me Pra te esperando, né? Perguntando, papai, tem bala? Tem bala? Como é que foi teu trabalho? Não, não dou bala não, tá? Mas, e aí acompanha até a escada, obviamente ela quer alguma coisa em troca, né? Mas a gente costuma não dar nada fora de hora, né? Aham. Mas como é gostoso, né? Eu acho que só quem tem realmente, que experimenta isso, sabe o amor que eles Que têm. eles têm. Sim. E faz companhia, né? Faz. Faz uma companhia que é importante para você, né? Sim. Que te alimenta, né? Emocionalmente, que te ajuda, né? No equilíbrio dessa saúde mental, sem dúvida. Sim. Eu fui ver filme de terror e eu fiquei com medo de ver sozinho. Quem eu trouxe Tava pra junto perto, com ela pra te ela. abraçar. Ela. E aí ela assistiu todinho, teve uma hora que ela ficou com medo, mas ela ficou ali do meu lado, sabe? Isso. É impressionante como eles gostam, né, Sim, de assistir sim. televisão, tá com a Aham, gente. Mas eu vi recente um estudo que falava sobre os benefícios dos animais dormirem ou não com o tutor Aham. na cama, né? E daí 51% desses tutores, era 1.100 e pouquinhos que foram entrevistados, 51% disseram que dormiam com o cão na cama. E para eles, né, e esse dormir na cama dependia se a pessoa não dividia a cama com outro humano, dependia do tamanho do bicho, dependia do tamanho da cama. Eram vários fatores, assim, né? Então, eles disseram, assim, que humanos que às vezes estão sozinhos, sem dividir a cama com outro humano, o animal na cama gera a sensação de proteção.
Uhum. Aquela pessoa dorme até melhor, então eles comprovaram que... Porque tem gente que fala assim, o animal dormir na cama é maléfico, vai prejudicar a qualidade do sono. E eles provaram que é o contrário. Que o animal dormindo na cama com o tutor gera a sensação de proteção, de segurança e o sono é melhor. Isso reduz a ansiedade. Isso. Então vai ser um fator aí a saúde mental. Exatamente. Isso. Aham. Né? Você tá brincando com ele ali, você tá com ele fazendo companhia. Isso é redução de ansiedade. Isso. Né? Desde que a cama não seja do cachorro, né, Fer? A minha raramente ela vai para os quartos, né? Mas normalmente Ela tem o cantinho dela. ela tem o cantinho dela. E dá 8 horas da noite em ponto, ela desce para dormir. Ela tem horário pra Só dormir. acorda quando eu estou chegando, mas ela tem horário e ela é meio preguiçosa, né? Mas quando minha esposa viaja, eu confesso que às vezes eu chamo ela, vem, Fazer Vem. companhia pra mim, olha lá. Olha, o estudo está comprovado. Exato, Então, comprovado. tá comprovado. Cama grande, sem outro Isso, humano. E como é gostoso, né? Parece que o seu estresse, tudo aquilo vai embora, Uhum. né? Ainda mais assim, que eles gostam de dormir colado, Aham. Sim. né? Gosto de se encostar. Gostam, né? E ela é quente pra Dedéu. Inclusive, uma curiosidade, quando eles estão acordados, se... quem tem cachorro deve ter percebido já, que de vez em quando ele encosta a bunda na gente, assim, e fica olhando pro outro lado, assim. Sim. Sim. Né? Como se não estivesse dando atenção pra gente. Na verdade, esse é um ato de cuidado. Olha que Assim como gracinha. pessoas que sentam uma do lado da outra, viradas pro mesmo lado, Uhum. ou andam abraçadas, enfim, o cachorro, quando anda encostado, ele tá cuidando. E aí, como ele não tem a visão periférica mais ampla, cada um pega um terço, assim. É muito comum você ver 3 cachorros, cada um virado numa direção, porque daí cada um tá cuidando de um lado e cuidando. percebendo o outro. É como se eles estivessem conectados. Uhum. Então, o que um vê, Não é? e se mexer, os outros já sabem, já viram pro lado dele pra ver se tem alguma coisa Sim. errada. Nossa, você falou isso e agora eu visualizei a Yoko, né? Porque a minha esposa, quando a gente tá sentado, ela literalmente senta e se joga, assim, um peso todo nas pernas da Maria Angélica, né? Fica lá. E ela não sei por que ela gosta de ficar colocando esse peso todo em cima de mim, né? Agora, Pra ficar cuidado. sentindo você. Viu? Olha que delícia, né? Tá sentindo e cuidando. E cuidando, É, né? Cuidado dela. Isso aí é Sim. muito bom. Que ótimo, gente. O meu cachorro faz isso. Ele sempre vai olhar para a porta, algo que seja a saída, né? Ele vem perto, fica grudadinho, mas vira, ele sempre se direciona para fora, né? E essa- Seja no essa é quarto, uma- na sala. Essa é né? uma postura natural, né? Não é sinal de falta de qualidade de saúde mental e tal. Mas quando o cachorro fica reagindo pra porta, coisa que não faz sentido, tipo assim, alguém saiu no corredor, o cachorro vai lá na porta, Uhum. ele tá espantando o quê? Não faz sentido. Aham. Aí não existe saúde mental. Aham. Esse animal tá entrando num pico de estresse, como se ele estivesse passando por um perigo real, por Uhum. causa de um barulho que tá do outro lado da porta E tá fechada. vendo aquilo como perigo. Isso é preocupante. Uhum. E a Yoko faz isso? Como é para Não. Yoko? Não. Viu? Mais um ponto para Ela, Yoko. ela é bem antenada, assim, sabe? Aham. Ela fica aí atenta a tudo. Mas não é reativa. Não fica dando chilique à toa. Não. Claro que se ela escutou um barulho diferente na rua, automaticamente ela sai atropelando todo mundo pra poder ver o que que é. Ela é muito mais fofoqueira Curiosa, isso. do que- Ela é fofoqueira do bairro. Exatamente, né? Mas essa questão, né, do que você falou, essa questão desse cuidado que eles têm com a gente, isso é extremamente benéfico, Uhum. Mas, né? Você se Sim. sente valorizado, né? E aí, voltando um pouquinho lá atrás, quando a gente fala sobre a própria questão da depressão, como você colocou lá no início, qual é o principal sentimento que essa pessoa experimenta? O de vazio, o de desvalia. Então, quando ela está próxima, ela experimenta tudo isso, ela também se sente valorizada. total, Porque verdade. eu já escutei de muitos pacientes isso, né? Uhum. Ele me valoriza. Talvez Existe ele é o único alguém que olha valoriza. pra mim É. no mundo. Exatamente. É. Exato, É. exato. Então isso é muito bom, isso é positivo, Sim. né? Uhum. E ainda indo um pouco além, indo mais além, uma pessoa, por exemplo, que tem aí o desejo de morte, de ação suicida e que tem a iminência de uma tentativa, e aí durante todo o processo psicoterapêutico, aí de repente essa pessoa chega para você e fala, olha, comprei um cachorro, Aham. isso é
a gente grita por dentro de alegria, Uhum. né? Porque Porque daí a pessoa se movimentou para ter essa agregação social, né? isso já está tendo um outro foco, É. já está tendo um outro pensamento. E um foco saudável, né? Exatamente, uma perspectiva de vida. Porque quando a gente fala do animal, a gente está falando de perspectiva de vida. Claro. Sim. A gente E quer de um animal cuidar pra de uma quê? outra vida, né? Pra viver, né? Uhum. Uhum. Aham. Né? Você idealiza o que com o animal? É o que você falou. Vou correr na praça, embora, né? Enfim. Vou correr na Lembrou, praça. É, foi o Fer que falou. Estamos falando Não sou sobre encantado. idealização. Aquilo que é o ideal. Nem sempre. É uma Nem- meta. é Vamos uma chegar lá. meta. Isso. Correr já é um outro ponto, Um né? passo, um passo de cada vez. Mas você se colocar em atividade com ele. Isso. Né? Isso é extremamente importante. É, Uhum. Alimenta a saúde mental. é. A alma, né? Aham, Alimenta a isso, nossa alma. é. Agora deixa eu perguntar sobre o oposto. Sim. Quem é ansioso? Quem é ansioso, né? Que seria, assim, pelo que eu percebo, pelo menos na cabecinha primitiva dos cachorros, seriam opostos, né? E você sabe que O eles depressivo é eles super entendem parado. a ansiedade do ambiente. Total. Eles entendem essa ansiedade do ambiente. Na verdade, uma pessoa ansiosa, acho que assim, todos nós somos ansiosos. Claro que existe aquela questão da disfuncionalidade. Isso, né? No sentido disfuncional. Isso. A pessoa, quando ela já é disfuncional, quando a gente fala em relação à ansiedade, por vezes ela acaba deixando aquele ambiente ali com maior rigidez para tudo, né? Vamos dar um exemplo. Se o cachorro ele tá brincando, tá fazendo uma bagunça ali, a pessoa ansiosa ela não vai querer enxergar aquilo ali, ela não vai querer, aliás, ela não vai enxergar aquilo ali como uma forma saudável, porque tá sujando, eu vou ter que limpar de novo e por aí vai, né? Fora também que essa pessoa ela sempre vai enxergar algo também, talvez projetando nele, talvez as suas próprias negligências, Frustrações, aham. frustrações, Uhum. né? Aham. Então, por uma pessoa ansiosa, a gente também tem que entender de que ela precisa de um acompanhamento e de entender toda essa relação, Uhum. né? Porque as relações, ela também geram E ansiedade. abordar na terapia a relação dela com o animal dela. Sim. Sim, Né? trazer o animal para dentro do setting terapêutico. Aham. Né? Sim, sim. Mas você sabe que daí a gente pode pensar também em algumas características. Eu sei que é o indivíduo, mas existem algumas características de personalidade, de Predisposições, predisposições de Sim. algumas raças, né? Que são bem calmas. Sim. E que talvez nesse sentido pode auxiliar a Pode. pessoa que é, né? Porque daí O que é indicado para isso, ela. e aí né? e volta naquela coisa da natureza. A natureza, ela nos remete a uma questão de proteção, né? A mãe terra, Aham. né? De um cuidado, de um acolhimento, de um equilíbrio. Isso, Então, dependendo de como for o temperamento desse animal, pode ser benéfico para essa relação, Com né? certeza. A gente tem Com que certeza. se jogar nela. Se- Eu acho que é muita regra, né? É. Mas eu acho que se Aliás, jogar- essa relação, ela é tão particular, né? Sim. Não tem raça, não tem definição de nenhuma patologia humana. A gente não vai conseguir dizer esse aqui com esse aqui Dá certo. dá certo. né? Aham. Né? Não. Tanto que eu atendi essa semana um shih tzu que tava mordendo todo mundo da família. Shih tzu é do De grupo companhia, raça deveria dos ser. cães de companhia. Eles são geneticamente selecionados para serem tranquilos, amarem o dono e não terem nenhuma habilidade especial Zen. que não seja Né? amar quem tá em volta e ficar É. junto ali, ficar acompanhando. Eles gostam naturalmente disso. Então, Ah. é mais fácil você ter um Shih Tzu, um Maltês, do que você ter, por exemplo, um Spitz, um York, né? E Um a pincher. galera sabendo disso, principalmente, o problema é que a galera sabendo disso chega no pet shop, no canil, enfim. Eu quero um Maltês, quanto quer? É tanto, me dá. Gostou desse aqui? Gostei, bonitinho, bora pra casa. É Maltês, tá tudo certo. Depois fala comigo indignado. Ele é calmo. Eu tô me sentindo enganado. Porque no canil falaram que Maltês é uma raça calma e na verdade não é. E daí tem que começar desde o começo explicando que é indivíduo, né? Os indivíduos são diferentes, as Sim. histórias, a formação e tudo mais. Mesma coisa o Golden. Aham. Meu Deus do Nossa, céu. já vi Golden agressivo. Sim. Já tomei mordido de Golden. Aham.
Exatamente. Os bichos são muito difíceis. Eles exigem muitos cuidados, né? Eu não sei se você lembra, Fer, de uma Shih Tzu que tinha no pet, ela sempre ficava lá. Era guarda compartilhada praticamente, né? Porque ela era de uma tutora que virou amiga, que sempre ia viajar e quando ela ia viajar ficava comigo. E ela era tão zen, gente. Eu tinha inveja da Mel. E todo mundo queria ter um Shih Tzu por causa da Mel. Aí meu cunhado foi arrumar um Shih Tzu, porque, não, eu quero um igual a Mel. Aí veio lá, você já foi tadinho. atender a cachorrinha dele, inclusive. A Pipoca. Uma Shih Tzu chocolatinha, assim, coisa mais linda. Mas a Pipoca mordia todo Que mundo. não respondeu Ela aquele estourava. perfil ali. Aí, ó, A Mel era uma boa frustração, propaganda. frustração. Isso, a Exatamente. A dona da Mel arrumou outra Shih Tzu, do mesmo canil. Porque queria uma Shih Tzu igual a Mel. Aí veio a Sol. A Sol é muito diferente da Mel. Não tem nada a ver. aquecida total ali. Aham, exatamente. O nome faz jus. Então, muito interessante isso, né? Mas o perfil ansioso nos humanos, né, da família, são os que eu mais entro em contato, assim. É mesmo? É o que mais acontece. A galera tem pressa de resolver o que incomoda a si mesmo. E nem toca no assunto do cachorro. Só que é engraçado, porque... E aí é que tá, né, Fer? Você vai atender o humano que é ansioso, só que ele não percebe que essa ansiedade dele, o cachorro absorve totalmente. Uhum. Totalmente. Aí você tem um humano ansioso e um animal ansioso. Aham. Não, quantas vezes? Uma as pessoas- dupla ansiosa. Já né? tive alunos que queriam desistir do treino no meio do caminho, o cachorro evoluindo, a coisa acontecendo. Só que a pessoa num nível de ansiedade tão grande que eu cheguei a recomendar psicólogo falar assim, olha, ele tá percebendo que você tá agitado e quando você fica agitado ele fica com medo, quando ele fica com medo ele pira, né? E aí você tá acelerado demais, tem que se acalmar e tudo mais, então, né? Ou você resolve a coisa que tá te deixando assim, ou você não vai resolver o que tá deixando ele assim. Que é o que a gente diz, daí ele está sintomatizando, né? O cachorro Sim. está mostrando qual é o sintoma da família. Da família, né? exato. E não, o problema não é Exatamente. ele, o Aham. problema está Né? no lugar, né? É. Você caminha para um psicólogo é para você. O Exatamente. cachorro está de boa. Isso né? aí. Nesse ponto até que a A gente Yoko ela é faz bem isso. inteligente, né? Viu? Quando eu brigo com ela olha pra mim e faz... Vai dar uma Lá respirada vem de novo. e nem liga. Continua fazendo. Olha, esse papo, Que ótimo. papo rende. Não, vai ter que ter uma parte 2, Demais, né? com certeza. Vai ter que ter uma parte 2. E eu queria dizer, né, gente, que eu tô aqui prestigiando esse professor maravilhoso, sensacional e fazendo inveja a um monte de gente. Coisa boa. A Yoko, por vezes, está na sala, né? Porque eu sempre falo dela na sala. A Yoko Ela tá veio, sempre ela lá. veio. É. Demais. E Lohan, muito obrigado pela tua participação. O papo Eu que foi agradeço. incrível, muito bom mesmo, gente. Obrigado. Obrigado a vocês, Muito bichos, bom, muito bom. que acompanharam nosso episódio. Não esqueça, a gente tá no Spotify também, então tá indo trabalhar, tá voltando do trabalho, quer ouvir, né, um papo legal sobre a relação humano-animal. Entra no Spotify, se inscreve no nosso canal, curte aqui também, curte a gente em todos os lugares, conta pra todo mundo, né? Isso Ótimo. mesmo. Vamos gente. aprender a viver melhor com Isso. essa galera animal. Fechou? Bichos, Até a semana que vem. até semana que vem. Ok. Muito obrigado. Tchau, Beijo, tchau. tchau, gente. Tchau. Tchau.